Alan e Zé Ivaldo. Primeiro vamos começar com o Alan, atualização das informações. Ontem, depois que nós saímos do ar, eu recebi uma informação, até um pouco antes do Nicola, grande Jorge Nicola, beijo pra você, dele soltar um vídeo no Instagram. Um pouco antes disso, eu mandei no grupo nosso. Mandou no grupo nosso. Me falaram que o negócio vai alinhar amanhã. O que você tem de novidade? E pode alinhar mesmo, viu, HG? A situação é a seguinte, o Atlético pediu 10 milhões de euros ao Flamengo para que o negócio saísse. O Galo está disposto a liberar o Alan por 10 milhões de euros. Como é que está dividido o percentual do Alan? O Atlético tem hoje 80%, mas como prometeu a carta de exclusividade ao agente do atleta, terá 70% de uma eventual transação, 10% do agente Juliano Bertolucci por causa dessa carta de exclusividade e os outros 20% pertencem ao próprio Alan. Então, nesse momento, o Atlético aceita a negociação do Alan por 10 milhões de euros. Valor até inferior ao que o Palmeiras sinalizou oferecer lá atrás, em março deste ano. Só que o Flamengo não quer pagar 10 milhões de euros. O Flamengo disse ao Atlético que está disposto a pagar algo próximo de 9 milhões de euros. E aí ficaria com uma proposta entre 8 milhões de euros e 9 milhões de euros. O Atlético, caso consiga o valor que ele tanto pede, que exige pela liberação do atleta, se ficar tudo certinho naquela conta de padaria normal, né? O Atlético vai ficar com 7 milhões de euros, que daria o equivalente a 70% dos direitos econômicos do atleta. E, é claro, caso o Galo aceite uma negociação por um valor inferior, seja 8, seja 9, acho que o mais provável é que o Flamengo se aproxime de fato dos 9 milhões de euros, o Atlético ficaria com um pouquinho menos do que isso, ficaria com 6 milhões e 300 mil euros, caso aceite o que o Flamengo sinaliza oferecer. O Flamengo ainda não enviou essa proposta, mas as conversas já acontecem desde o início da semana. O André da Afiminas lá em Divinópolis falou aqui, ó. Everton, muito barato, jogador criado no Fluminense, jogador vale muito mais do que isso. Está dizendo aqui o André lá da Afiminas, tá lá em Divinópolis vendo a gente. Na verdade, ele é cria do Inter. Não, é porque que teve recentemente foi novo. Puxa saco que o André é torcedor do Fluminense, né? Ele fala que é cria porque chegou lá muito novo, ficou lá e aí o Sampaoli, né? O Sampaoli que no Atlético fez o Alan um outro jogador. O Alan já tinha suas qualidades no Fluminense, mas cresceu muito com o Sampaoli, hoje técnico do Flamengo. O que você pensa dessa venda aí, se caso seja concretizada por 10 milhões de euros? Ô Everton, acho um valor justo. Assim, acho justo. Sobre o Alan, um grande jogador, mas é uma posição que, pensando em valor de mercado, pensando em um jogador que, por exemplo, é um volante, o Alan, eu falo que ele é quase completo. O que falta ao Alan e que outros volantes fazem hoje no futebol? O Alan pisa pouco na área, o Alan tem pouco chute de fora da área, o Alan tem poucos gols. Então, isso acaba pesando. O Alan não tem gols pelo Atlético. Não tem gols pelo Atlético. Tenho que falar. Isso acaba pesando. Quanto tempo aí, André? Então eu preciso falar do Zé Ivaldo também. A situação do Zé Ivaldo, HG, é a seguinte. Eu acho que foi o Samuel Venâncio que trouxe inicialmente e eu consegui confirmar algumas coisas e alguns detalhes. Hoje existe uma proposta do Atlético Paranaense para que ele renove o contrato até dezembro de 2025. O Cruzeiro, nesse meio tempo, já conversou com o jogador, com o staff do jogador e demonstrou interesse em contratá-lo também em definitivo. A questão é, o Cruzeiro não quer pagar nada ao Atlético Paranaense. O desejo do Cruzeiro é assinar um pré-contrato com esse atleta, que pode assinar esse tipo de contrato, esse tipo de acordo, a partir do dia 1º de julho. Então a diretoria cruzeirense prepara uma proposta para que ele assine um pré-contrato com o clube e seja reforço a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Existe esse desejo hoje do Cruzeiro na contratação do Zé Ivaldo, na volta do Zé Ivaldo, que não permaneceu nesse início de temporada, muito por desejo do antigo treinador Paulo Pessolano. Ô André, me dá um salão.